Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, Estado do Paraná. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, da sua família, da Escola Dominical, da igreja a qual você serve ao Senhor, que Deus possa te conceder um excelente aprendizado nesta aula. Nós estaremos hoje estudando mais uma das nossas lições bíblicas do segundo trimestre de 2025, cujo título do trimestre é E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós estaremos estudando sobre Jesus, o olhar do apóstolo do amor. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Jesus na ótica de João, o apóstolo do amor. Hoje, especificamente, nós estaremos estudando a nossa segunda lição, que vai ao ar no dia 13 de abril, cujo título é O Novo Nascimento. Vai falar sobre o diálogo de Jesus e Nicodemos, aquele moço que foi de noite ter com Jesus. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está baseado em João capítulo 3, versículo 3. A verdade prática nos diz que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe, que nós não vamos ler para ganharmos tempo, ela está em João capítulo 3, versículos 1 ao 9 e depois o versículo 16. Então, esta lição ela tem três objetivos principais. O primeiro deles é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. O segundo objetivo é examinar a doutrina da regeneração. E o terceiro é elencar os meios da obra regeneradora. Vamos então para a nossa introdução. A obra de regeneração é a nomenclatura que a Bíblia usa para se referir a uma transformação de vida produzida pelo Espírito Santo. A palavra regeneração fala do ser gerado de novo, fala de um novo nascimento, fala de uma nova criatura. E aqui hoje nós estaremos estudando sobre a conversa entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, que esta conversa está explícita em João capítulo 3. Ela revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. Essa obra pode ser também designada como transformação de vida de dentro para fora. Ela fala de um nascimento espiritual ou uma recriação interior da vida espiritual. São palavras contidas na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Reiterando, nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração do ser humano. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo então a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Estaremos agora entrando na primeira parte, cujo título é Jesus e Nicodemos. E aí eis a pergunta: quem era Nicodemos? Pouco sabemos sobre Nicodemos, mas temos conhecimento pelo relato bíblico que ele era um homem rico, membro do Sinédrio, que exercia certa influência entre os seus convivas. Ele era um homem muito ocupado e, por um ato corajoso, ele foi ver a Jesus, apesar do fato de que poderia enviar um dos seus assistentes para uma ação investigativa. No entanto, ele foi a Jesus pessoalmente para separar os fatos dos rumores, ou seja, separar as notícias verdadeiras das notícias falsas, das fake news. Mas
Mais à frente, nós vemos ele presente quando levaram Jesus para ser julgado. Isso está em João capítulo 7, versículo 50. E à medida que o grupo discutia sobre de que maneira eles poderiam agir para eliminar o mestre, Nicodemos levantou a questão de justiça. Apesar de sua objeção ser rejeitada, mas ele falou, ele não se omitiu. A partir de então, uma mudança foi operada em sua vida. A última ilustração que vemos sobre sua pessoa nos mostra ele unido a José de Arimateia para solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Isso está em João capítulo 19, versículo 39. Mesmo tendo consciência que estava se arriscando, Nicodemos praticou um ato de bravura, como disse, e continuou a crescer na fé cristã. Quando Jesus realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho, uma festa de casamento, Nicodemos passou a admirá-lo. Jesus passou então, a partir de então, ser uma figura pública e conhecida naquela região. A partir daí, sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Isto está em João capítulo 2, versículos 2 ao versículo 25. Nicodemos era um príncipe dos judeus, era um mestre em Israel, um mestre da lei mosaica, um sábio de grande prestígio, tanto entre a turba quanto entre os seus colegas fariseus. Foi então nesse cenário que Jesus despertou maior interesse de Nicodemos, por ser ele um israelita de caráter ilibado, influente no meio dos seus pares. João capítulo 3, versículo 3. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos e suas doutrinas, e não ser visto pela plebe. É por isso que ele foi de noite. Ele não queria ser visto pela plebe, uma vez que ele era um nobre de notável saber. João capítulo 3, versículo 2. É claro que se ele vai durante o dia, a sua visita poderia causar algum burburinho, alguma conversa paralela. Então ele procurou ir à noite, porque aí ele não seria visto pela plebe, pelas pessoas de classe mais baixa, que são exatamente essas pessoas que espalham as notícias. Então, foi assim que ele fez, procurou Jesus de noite. Agora nós vamos para o segundo subponto, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Podemos perceber pela leitura do versículo 2 a humildade deste homem e o grande interesse em tomar conhecimento de forma mais profunda a respeito dos novos ensinamentos proferidos por Jesus e não ser influenciado por opiniões alheias, porque toda opinião alheia que vem paralelamente, ela já vem acrescida de algum comentário. Então, não vemos na sua pessoa o perfil de um fariseu arrogante como os demais companheiros de Sinédrio. Vemos sim em Nicodemos o interesse e respeito por Jesus, principalmente quando ele o chama de Rabi. Observe o texto que João escreve: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que ele expressava ali não era uma atitude de rasgação de seda, de elogios fúteis, mas um absoluto respeito e reconhecimento da autoridade divina concedida por Deus e praticada por Jesus. Podemos também perceber que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um grande respeito e um genuíno interesse em compreender mais a fundo os ensinos de Cristo. Observem que este interesse também decorre do conhecimento de Nicodemos em relação à veracidade da ação divina sobre Jesus, sobre os ensinos de Cristo, bem como a veracidade dos milagres por ele realizados, porque fazia dele mais do que um simples mestre.
Nicodemos reconhecia-o como um enviado de Deus. Agora nós vamos para o terceiro subponto, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos chega a Jesus com sede de conhecimento, de forma mais profunda, de forma mais sutil, mais próxima ter um conhecimento mais profundo daquela nova doutrina que até então era desconhecida. Os fariseus não aceitavam, pelo contrário, rejeitava a nova doutrina, o novo ensinamento, o Novo Testamento que Jesus estava iniciando ali, uma nova doutrina que ele, Nicodemos, até então não conhecia. Quando a partir do versículo 3, Jesus passa ali a afirmar sobre o conceito de nascer de novo, o nascer da água e do Espírito, isto como condição indispensável para poder ver o reino de Deus. Então Nicodemos, ao ouvir este ensino, ele fica perplexo e boquiaberto com o ensinamento recebido de Jesus. João 3, versículo 3 e depois o versículo 5 e 6. Em todo o Evangelho de João, as palavras água e Espírito aparecem frequentemente transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito, e diga-se de passagem, aqui é Espírito com letra maiúscula, está falando sobre o Espírito Santo. Essa referência sobre a água e ao Espírito nos remete aos ensinos do mensageiro João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver, uma nova criatura, a passagem pela regeneração e o novo nascimento. Agora nós vamos para a parte 2, o novo nascimento, a obra de regeneração. O primeiro subponto vai falar, então, especificamente sobre o novo nascimento. A expressão novo nascimento está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça de Deus. Essa mudança é feita na forma centrífuga. A forma centrífuga quer dizer de dentro para fora. Quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, ele passa então, a partir do novo nascimento, ter uma nova natureza. Ele nasceu de novo, agora purificada e espiritualmente restaurada. Essa nova natureza que foi alcançada pela graça de Deus, ela então foi purificada e espiritualmente restaurada. Tiago capítulo 1, versículos 18 e versículo 21. Nós vemos que Tiago escreve na sua carta que Deus, segundo a sua soberana vontade, nos gerou de novo pela palavra da verdade em nós enxertada, que ele fez nascer em nossos corações para que fôssemos como primícias das suas criaturas nascidas de novo. Jesus abordou esse tema com muita propriedade quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Sabemos ainda que a palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, podemos compreender que a regeneração é um conceito utilizado na teologia e especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador, a transformação de dentro para fora. Agora nós vamos para o segundo subponto, que vai falar sobre a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato divino. Nenhum ser humano, por mais sábio e hábil que ele seja, poderá em hipótese alguma, jamais, se autorregenerar, embora seja um processo realizado de dentro para fora, mas ele só pode fazer isso com a ação do Espírito Santo. O homem, no seu egocentrismo, jamais poderá se desvincular de suas mazelas e passar a viver uma vida nova por si mesmo, a não ser por intermédio de Cristo, através da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus, provocando uma mudança profunda no seu interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. A partir daí, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e passa então a conceder-lhe
uma nova vida. Por essa razão, a regeneração é uma obra puramente divina, pelos méritos de Cristo Jesus. Homem nenhum pode se auto-regenerar. Tiago confirma esse processo quando em sua carta escreve: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Isso tudo, segundo o beneplácito da sua vontade, do seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de sua criatura. Tiago 1:18. Agora nós vamos para o terceiro subponto, a necessidade da regeneração. Paulo escreve aos Romanos que todos pecaram, destacando assim a pecaminosidade do ser humano em razão da queda de nossos primeiros pais. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. E ainda Romanos 13:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso a Bíblia ensina que todo ser humano é pecador. Assim sendo, surte então a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, Jesus Cristo, Filho de Deus, todos são feitos justos diante de Deus. Romanos 5:19. Esta magnífica obra de regeneração foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo durante a sua morte sacrificial, conforme nos escreve Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro 3:18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fosse a misericórdia, o sacrifício expiatório de Cristo, nós estaríamos todos perdidos. Mas nele nós somos mais do que vencedores, porque ele nos resgatou, ele nos justificou. Vamos agora para a terceira parte, os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo é o primeiro subponto. Sabemos que aos olhos de muitos, o conceito de nascer da água se refere ao batismo de João, batismo em água de forma literal. Mas a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza então a obra purificadora do Espírito Santo na vida do pecador, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Observe que em João capítulo 3, versículo 8, vemos as palavras de Jesus a Nicodemos dizendo: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isto é um mistério, tal qual o vento. É o sopro divino, é a ruá de Deus, é o hálito do Senhor, produzindo uma nova vida para testemunho que o pecador arrependido nasceu de novo. Então, quando o Senhor sopra nele, o hálito divino, o hálito do Senhor, o sopro do Senhor, produz nele, através do Espírito Santo, que realiza a obra regeneradora, produz nele um novo nascimento. E aí ele passa a testemunhar de que forma? Produzindo o fruto do Espírito, dando testemunho que ele foi transformado, que ele foi regenerado, que ele nasceu do Espírito. João capítulo 3, versículo 5 e versículo 8. É inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo. E aí ele recebe também a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, conforme Paulo escreve a Tito no capítulo 3, versículo 5. Vamos agora para o segundo subponto, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador arrependido.
Veja o que Pedro escreve na sua primeira epístola: sendo gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Isto, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Já citamos no início dessa aula que Tiago também escreveu que, pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1 e 18. O Novo Testamento apresenta com clareza de detalhes o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, exatamente por esta causa, ela é tão poderosa, é viva, eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que a mensagem humana nenhuma pode alcançar. Nenhuma mensagem, repito aqui, nenhuma mensagem humana pode alcançar esse lugar mais profundo do pecador. Trata-se do âmago do seu ser, a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Esta palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4 e 12. Ela é a semente de que o Espírito Santo serve para gerar uma nova criatura. Isso é a lavagem pela água, isso é o nascer da água e do Espírito. Agora nós vamos para o terceiro subponto, a vontade soberana de Deus. Já vimos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A Bíblia relata e garante que a vontade de Deus, ela é soberana, e é esta a vontade de Deus. A vontade dele é imutável, é soberana. Ninguém pode tocar na vontade de Deus. Não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, esse é o querer de Deus, essa é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno. Não, ele dá a possibilidade do homem ser alcançado pela salvação através da regeneração, através do novo nascimento, de uma vida nova que foi produzida por Cristo Jesus no seu sacrifício ali na cruz do Calvário, através do Espírito Santo. Pedro também relata essa verdade bíblica, afirmando que o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham a arrepender-se. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, esse é o plano de salvação de Deus que revela sua incontestável e soberana vontade. Todavia, não podemos esquecer que, segundo a sua permissiva vontade, as pessoas têm a liberdade de escolha. Elas podem decidir buscar ou não o perdão divino e desfrutar das benesses que a regeneração oferece, a vida eterna. Mas também elas têm liberdade de rejeitar esta oportunidade, só que terá que sofrer os danos, os horrores do castigo eterno, a separação eterna de Deus. Assim sendo, nenhum ser humano terá direito de questionar a justa soberania de Deus. Não pode, lá no futuro, questionar a justiça e a soberania de Deus, tampouco escapar da sua tomada de decisão. A Bíblia diz, a respeito da lei da semeadura, o que o homem semear, isto ceifará. Se escolher o caminho de Deus, herda a salvação. Se escolher o caminho oposto de Deus, herda a perdição. Então, ele dá essa liberdade de escolha. Bom, agora nós chegamos para a conclusão da nossa lição. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Veja que Paulo escreve, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. É o que nos escreve Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Após a regeneração, então, o pecador recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina concedida aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12.
Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita a graça salvadora, o Espírito Santo começa a residir nele, habita nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza, garantindo que ele alcance a vida eterna. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe. Vamos permanecer firmes nesta graça, porque nós temos este privilégio de ser alcançados pela graça salvadora de Cristo e pertencer ao reino de Deus, porque nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, pela lavagem da palavra, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de uma coisa, Jesus pode vir a qualquer momento e você precisa estar preparado. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima aula.